quem está a assistir. O meu nome é Alcina Correia, atualmente sou diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação do ICAD e coordenadora da produção destas videoconferências em colaboração com a Carla Cachola, que aqui também está e me vai ajudar na moderação desta videoconferência. A videoconferência Publicidade e Jogo a Dinheiro tem como objetivo promover um momento de reflexão sobre o tema, melhorar a literacia sobre a publicidade, a origem, influência, impacto e as estratégias de empoderamento dos cidadãos, sobretudo dos jovens, no fundo, para inverter os impactos menos desejados da publicidade. Agradeço ao Luís Vasconcelos, à Margarida Vaz, ao Pedro Morgado e à Carla Frazão por terem generosamente aceitado o desafio e disponibilizarem o seu tempo para estar aqui nesta reflexão. Os microfones e as câmaras estão desligados para quem nos está a assistir, as perguntas deverão ser colocadas no chat. Vamos dar possibilidade, caso desejem, a que façam um comentário de viva voz no tempo limite da nossa videoconferência. Tem um íconezinho com uma mão que terá de ser acionado para que nós consigamos perceber que pretendem falar e podemos abrir o microfone para o fazerem. Agradeço a presença de todos. Tivemos 360 inscrições, penso eu. Carla, não sei se houve alguma atualização. E passo neste momento a palavra ao Dr. Manuel Cardoso para vogal do Conselho Diretivo do ICAD, com uma longa história na área dos comportamentos e dependências, como se viu na introdução, para uma mensagem de abertura. Obrigada, Dr. Manuel Cardoso, por estar aqui e por continuar a incentivar e a promover o desenvolvimento destes momentos que se têm revelado importantes. Muito obrigado, Alcina. Eu é que agradeço realmente esta possibilidade e quero reforçar esse agradecimento que fez aos nossos preletores, à Margarida, ao Pedro, ao Luís, à Carla. É absolutamente importante. Muito obrigado por se disponibilizarem a estar connosco. Alguns de vós a gente já vai vendo um pouco mais. Mas eu penso que agradecer também ao Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação do ICAD, nomeadamente à doutora Alcina, mas também às colegas da comunicação, pela organização destas conferências. Acho que são já uma referência do serviço. Este tema em particular é-me caro por duas razões. A primeira é que a discussão ou a conversa que vamos ter e a apresentação que vamos ter vai ser, como disse a doutora Alcina, e ela explicou muito bem, não preciso de explicar outra vez, nem estaria, digamos, bem enquadrado se calhar para fazer isso, mas essa primeira componente tem a ver com a reflexão sobre o que é isto da publicidade. Da publicidade, como ela influencia os comportamentos, dependendo dos momentos, dependendo da intensidade. A outra questão é que vão ouvir algumas vezes os operadores económicos dizer exatamente o contrário. Fazem muita publicidade, mas dizerem que a publicidade não é para influenciar nada. É só para cada uma das marcas, das brands, se posicionar em relação às outras. Portanto, a influência é relativa. Portanto, esta é outra componente importante que penso que faz sentido fazer a conferência ou ter a discussão aqui na conferência. Uma outra componente que não pode deixar de ser posta em cima da mesa neste momento tem a ver com, vou-lhe chamar assim, os modelos de publicidade, de marketing, publicidade, comunicação comercial. Até agora, e eu pelo menos, mas se calhar é da idade, estamos muito focados, quando falamos de publicidade, nas metodologias clássicas de fazer essa publicidade. Preocupamos com o que aparece na televisão, com o que aparece na rádio, preocupamos ou falamos dos outdoors, preocupamos com a publicidade que aparece escrita nos jornais, nas revistas, ou mesmo nas salas de cinema, mesmo que lá que vamos pouco já ao cinema, ou menos ao cinema. Mas não falamos tanto, e é importante levantar essa questão aqui, não falamos tanto da publicidade online, da publicidade digital, da história dos influencers que são referidas também, que é
absolutamente indispensável. Desde, enfim, desde a situação dos filmes ao influencer propriamente dito, ou ao blogger, ou o que quer que seja, é absolutamente importante. Por último, a outra componente que me parece que é extremamente importante ser referida, não está propriamente no âmbito desta conferência, mas que eu gostei, está uma parte. A componente da lei, da legislação, do cumprimento dessa legislação e o facto de haver autorregulação ou não autorregulação. Acontece para o jogo, jogo em termos lato, e não apenas para o jogo a dinheiro, como acontece neste momento, o jogo está também integrado na autorregulação publicitária. Portanto, a autorregulação também é gerida pela autorregulação, que é autónoma, eu diria, dos próprios operadores económicos, mas que aquilo que faz é garantir que a lei é cumprida junto dos seus afiliados, vamos dizer assim. Ora, o que na minha perspectiva acontece, e penso que, não sei, a doutora Margarida provavelmente falará disso, ou o Pedro, é que aquilo que temos hoje em termos de regras para a publicidade ou jogo é muito, 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 muitíssimo pouco. E enviesado. E por isso a mensagem é muito esta. Nós, é a obrigação do ICAD, do Coordenador Nacional, apresentar propostas aos parceiros de regulação do jogo, a dinheiro de todo o jogo, do jogo eletrónico, de todo o jogo, como da publicidade ao tabaco, às bebidas alcoólicas, não é a nossa obrigação do tabaco, mais do que isso, do que a publicidade, sendo também publicidade, a preocupação com a sponsorização, o patrocínio de eventos que é feito também pelas casas de jogo ou por jogos propriamente ditos, bem como por outras, digamos, objetos de comportamento aditivo ou de comportamento que possa vir a ser comportamento adictício ou que venha a ser aditivo. Portanto, é um tema absolutamente indispensável ser discutido. Quando falamos na componente oferta, um dos pilares, eu diria, dessa oferta, a qualidade do produto, a acessibilidade, a disponibilidade e o marketing ou publicidade, e portanto é muito bom ver que haja, e agrada-me muito ver que haja esta conferência e esta possibilidade para todos discutirmos, ainda que seja fundamentalmente a parte conceptual, mas era indispensável continuar assim. Muito obrigado a todos mais uma vez, Dr. Alcina. A palavra é sua, eu sei que estou a roubar-lhe muito tempo, não sei. Obrigada, Dr. Cardoso. Vamos então dar aqui início aos nossos trabalhos. Nós hoje vamos alterar um bocadinho o formato, vamos colocar e procurar responder aos comentários e às questões que venham a surgir no chat logo após a intervenção de cada um dos oradores. O Dr. Pedro Morgado está com alguns constrangimentos de agenda e poderá ter de se ausentar antes do fim da videoconferência, também só a título de informação, para o caso de efetivamente terem questões a colocar, o fazerem logo após a sua intervenção. Vamos tentar cumprir o alinhamento que tínhamos previsto e eu vou só fazer aqui um pequeno enquadramento que preparei relativamente a alguns dados do Sistema Nacional de Informação e de Estudos promovidos e desenvolvidos pelo ICAD relativamente ao jogo a dinheiro. Vou deixar aqui alguns dados para percebermos melhor e para enquadrar melhor um pouco aquilo que vamos falar a seguir. Portanto, estamos aqui a falar de jogo a dinheiro, estamos que, segundo a literatura, é o ato de arriscar a sorte em vez de jogar de acordo com a lógica e com as probabilidades. Está associado a práticas de jogo de fortuna e azar, de base territorial ou online, que implica o dispêndio de uma quantia e cujo resultado é contingente por assentar exclusivamente e fundamentalmente na sorte.
Nós temos o Inquérito Nacional à População Geral, a sua última edição de 2022, que nos diz que cerca de 56% da população geral já jogou a dinheiro. Portanto, é uma prevalência superior àquela que se verificou em 2016 e inferior ainda à que se verificou em 2012, a primeira vez que começámos a aferir este indicador. Portanto, o Euromilhões é o jogo, é o mais jogado, seguido da raspadinha. Joga-se mais entre os 35 e os 64 anos e os homens jogam mais. Ainda no âmbito deste inquérito, 1,3% dos inquiridos são jogadores que apresentam alguns problemas e 0,5% são jogadores patológicos. Sobretudo homens, entre os 25 e os 34 anos, e entre os 45 e os 54 anos são os grupos etários com maiores prevalências e com os maiores valores registados desde 2012. Se formos ao inquérito que é aplicado no Dia da Defesa Nacional, os jovens com 18 anos, cerca de 16% apostam online. Este último inquérito, 2023, apresenta um ligeiro decréscimo relativamente aos anos anteriores. Já os dados de 2024, do último estudo nos jovens em contexto escolar, dos 13 aos 18 anos, o ECAT, 18% jogaram a dinheiro no último ano, predominando o sexo masculino no global do jogo a dinheiro nos últimos 12 meses, com destaque para as lotarias, apostas desportivas e jogos de cartas e dados. Destacam-se os rapazes mais nas apostas desportivas e as raparigas nas lotarias e nos jogos de cartas. Os alunos, ainda no âmbito deste inquérito, os alunos do ensino secundário jogam mais a dinheiro do que os alunos do terceiro ciclo. O jogo a dinheiro nos últimos 12 meses tornou-se mais prevalente, sendo que a subida se faz muito à custa de um grande aumento entre as raparigas e entre os alunos mais novos. Ainda no âmbito deste estudo, e em comparação com a edição anterior de 2019, há menos jogadores a jogar em lotarias e, sobretudo, a fazer apostas desportivas, enquanto há mais a jogar cartas e dados a dinheiro e em slot machines. No último estudo também que desenvolvemos e cujos dados estão no nosso Sistema Nacional de Informação, a ENCAD, os alunos do ensino superior, cerca de 33%, jogaram a dinheiro no último ano, mais os rapazes. As lotarias e apostas desportivas têm as maiores prevalências, mas também se destacam os jogos de cartas, dados e jogos de apostas em jogos de salões. Já agora também faz sentido referir o estudo desenvolvido pelo ICAD nos centros educativos, 57% dos jovens jogaram a dinheiro, online e offline, nos últimos 12 meses antes do atual internamento. Já no que respeita ao estudo aplicado em contexto prisional, 8,1% dos reclusos refere ter jogado a dinheiro ou troca de serviços nos últimos 12 meses na reclusão, portanto na atual reclusão, tendo 7% experienciado problemas, como por exemplo o envolvimento em atos de violência e problemas financeiros graves. 1,6% dos reclusos já tiveram em tratamento devido à dependência do jogo, nesta última aplicação deste inquérito. Em 2014 tinham sido 0,9%. Só mesmo para fechar esta panorâmica e esta caracterização de referir o número de utentes em tratamento em ambulatório na rede pública do ICAD tem vindo a crescer. Os dados de 2024 estavam em tratamento por jogo a dinheiro 472 utentes, em 2023 estiveram 354 utentes, são maioritariamente homens, com maior prevalência no grupo etário dos 25 aos 34 anos. Portanto, esta é a panorâmica ou a caracterização que se pode fazer sobre o jogo a dinheiro em Portugal, pelo menos de acordo com os dados que o ICAD dispõe.
E, portanto, isso serve este como ponto de partida para a nossa reflexão e a nossa conversa aqui com os nossos convidados, com os nossos palestrantes. Começo por desafiar o Luís Vasconcelos a dizer-nos qual é que é a relação entre a economia moral e o jogo, que é isto que o Luís nos vai trazer. O Dr. Luís Vasconcelos é licenciado e mestre em Antropologia Social pelo ISCTE, é doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, do Brasil, tem lecionado no ensino superior e investigou o uso de heroína em Lisboa e em eventos de música eletrónica de dança. Atualmente dedica-se ao estudo do jogo patológico e integra a Unidade de Estatística e Investigação do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação aqui no ICAD. Luís, obrigada. Podes avançar. Avance, sim, senhora. Desde que me deem não tem que dar um ecrã. Já tem, Luís, já tem os comandos. É só partilhares. Mas então como é que eu aumento aqui o meu ecrã? Não aumenta, é só compartilhar e como fizemos há pouco, Luís. Ok. Ok? Está bem. Se precisar, eu vou ir ter consigo. Então, já está. Tá? Compartilhar e meter em modo apresentação, certo? Certo, e já estamos a ver, tudo ok. Pronto, ótimo. Ora, muito bem, bom dia a todos os participantes, todos os participantes nesta videoconferência. Queria agradecer o facto de me terem convidado para participar nela, e aquilo que ficou combinado eu falar foi em dois aspectos particulares. O primeiro, fazer uma espécie de contextualização histórica geral sobre, digamos, se quiserem, a normalização do jogo e as condições que tornaram possíveis, digamos, a publicidade que hoje é feita a ele. Num segundo momento, pediram-me também que eu falasse qualquer coisa, que eu dissesse qualquer coisa que considerasse útil para me referir ao jogo online ou, mais especificamente, para acompanhar os objetos tecnológicos, também numa espécie de contextualização, os objetos tecnológicos que tornam possível o jogo online. Vamos então passar à primeira parte da minha apresentação. Eu vou seguir aqui assim, de perto, mas não apenas, eu vou seguir de perto um argumento feito pelo Mike Panacity e pela Natasha Schull, que fala na rearticulação da economia moral do jogo. Gambling é jogo a dinheiro. Ora, muito bem, o que é que podemos... para mostrar o contraste exatamente da situação que atualmente vivemos, vale a pena dizer que no fim do século XIX e no início do século XX, particularmente nos Estados Unidos, o jogo era equiparado a uma atividade diabólica. E quando se diz diabólica, é mesmo ligada ao diabo. Era considerada uma atividade diabólica. Entre outras razões, porque ele permitia o acesso a dinheiro sem que fosse honestamente ganho, digamos assim, dinheiro que não era honestamente ganho. É aí que realmente entra o conceito de economia moral, que é de um historiador inglês, o E.P. Thompson, que realmente criou o conceito para caracterizar a situação do trabalho na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial. Isto não é importante para o argumento, é apenas para perceber como é que surge o conceito de economia moral. Não é por acaso que o E.P. Thompson liga o conceito à questão do trabalho. Ora, exatamente o que nós vimos no início desta apresentação é que no início do século XX, fins do século XIX, princípio do século XX, o jogo a dinheiro era considerado uma atividade, digamos, diabólica, no sentido de, como eu disse, ligada, digamos, à ação do diabo. Esta situação vai-se modificando paulatinamente durante até aos anos 80 do século passado.
do século. Luís, desculpa interromper, mas não estão a passar os slides. Não sei se era suposto ou se ainda Não, está. mas para já a ideia para já é estar assim. Para já Ok. é estar assim. Peço desculpa Isto é- então. isto é só isto. Estou a seguir o argumento falando, digamos assim. A situação foi sendo paulatinamente, foi mudando paulatinamente, sendo que o primeiro argumento que é utilizado para, digamos assim, para tornar o jogo mais visível, digamos, para tornar o jogo mais visível e mais aceitável, o primeiro argumento que é lançado é a ideia de que ele contribuía para um aumento da coleta de impostos. Digamos, esse digamos, o primeiro elemento que é utilizado. E vai sendo utilizado a pouco e vai a pouco e pouco, digamos, a economia moral do jogo ainda não mudou, mas ela vai a pouco e pouco, mudando. Como eu disse, primeiro, através do argumento de que o jogo contribuía para uma maior coleta de impostos. Isto depois agudiza-se, eu não vou fazer o argumento todo, porque o texto é complexo, não é? Este argumento vai tornando cada vez mais visível o jogo, até que chega ao ponto último, em que o jogo como é que eu ia dizer, o jogo é gabado, o jogo, sobretudo estamos a falar de casinos, não é? Estamos a falar de jogo em espaço público. O jogo é gabado por, mais uma vez ligado ao trabalho, por ser a única possibilidade que um trabalhador tem para, digamos, poder ter uma trajetória. Uma das únicas possibilidades que um trabalhador tem de aceder a uma trajetória social ascendente. Esta é uma mudança radical. Digamos, este argumento representa uma mudança radical. Porquê? Porque justamente no início em que há uma condenação moral do jogo, ela assenta no facto de se poder ganhar dinheiro sem ser honestamente. Isto corresponde a uma noção de trajetória social ascendente assente no trabalho, ou seja, a economia moral até aos anos 80 do século passado, a economia moral assenta no facto de se achar que a pessoa vai cumulativamente melhorando a sua posição através do trabalho e que através dela melhora não apenas a sua capacidade económica, mas melhorando também o futuro dos filhos. A partir dos anos 80, vejam bem, é nos anos 80 que se inicia aquilo que os teóricos da economia chamam de financeirização da economia. A partir dos anos 80 do século passado, digamos, a alteração na economia moral do jogo é profunda, justamente porque o jogo passa a ser não apenas, digamos, uma entidade, uma prática que passa a ser aceite, como inclusivamente é-lhe gabada a possibilidade de proporcionar a mudança da trajetória social ascendente das pessoas. Isto não é de pouca monta. Praticamente, eu diria, se não todos, praticamente todos os jogadores que eu tenho entrevistado, digamos, na minha investigação, todos eles começaram a jogar justamente para tentar melhorar a sua condição económica. Este argumento vale. Ou seja, nos anos 80, a partir dos anos 80, assiste-se àquilo que nós poderíamos chamar a normalização do jogo. Não por acaso
É também nos anos 80 que nos Estados Unidos, que até isso podia jogar apenas em 2 lugares, em 2 áreas, Atlantic City e Las Vegas, eram 2 áreas muito controladas, não é? A partir dos anos 80, o jogo é liberalizado nos Estados Unidos. Portanto, a esta financiarização, digamos que a esta financiarização corresponde também, digamos, a liberalização do jogo. É precisamente no jogo casinos, é precisamente nesta altura que nós vemos aparecer por todos os Estados Unidos pequenas terras, muitas delas com um casino próprio. É claro que até agora, e quando estamos a falar deste tipo de jogo em casinos, nós estamos a falar de um jogo que ocorre no espaço público, em espaços públicos. Isso é importante referir, porque quando voltarmos a falar quando na segunda parte falarmos não do jogo online, mas das características dos objetos que tornam o jogo online possível, nós vamos fazer justamente uma comparação. Ainda estou dentro do tempo, Alcina? Sim, terminaste agora aos 10 minutos. Então agora tem que Tens de ser rápido. acelerar, tens de acelerar. Então agora vou acelerar. Ora bem, eu vou seguir, então, se calhar, a melhor maneira, eu vou seguir e vou fazer aqui a citação, porque me parece bastante impressiva isto é uma tradução livre, feita por mim, de uma parte de um livro de Gilles Deleuze, que se chama Le Pli, Leibniz et le Baroque. Pronto, não interessa. Vou apenas, se tenho 5 minutos, o melhor é ler e comentar para acabar depressa. Repito, estamos a falar agora das circunstâncias e dos efeitos que a tecnologia pode ter para o jogo online. Como mostra Bernard Cash, não interessa, é um filósofo da arquitetura e do design, trata-se de uma concepção muito moderna do objeto tecnológico. Não se refere sequer aos primórdios da era industrial, onde a ideia de padrão ainda mantinha uma aparência de essência e impunha uma lei de constância. Mas à nossa situação atual, eu diria, poderíamos falar dela, continua a ser esta a situação atual, quando a flutuação da norma substitui a permanência de uma lei, quando o objeto toma o seu lugar num contínuo por variação. O novo estatuto do objeto já não o relaciona com o molde espacial, isto é, com uma relação forma-matéria, mas com uma modulação temporal que implica uma variação contínua da matéria, tanto quanto um desenvolvimento contínuo da forma. Na modulação, nunca há uma paragem devido à desmoldagem, porque a circulação do suporte energético equivale a uma desmoldagem permanente. O modulador é um molde temporal contínuo. Moldar é modular definitivamente, modular é moldar de maneira contínua e perpetuamente variável. Não é apenas uma concepção temporal, mas qualitativa do objeto, na medida em que os sons, as cores, são flexíveis e captados na modulação. É um objeto maneirista. Não esquecer que o maneirismo foi uma corrente que se seguiu como reação à estabilização das formas no Renascimento e se tratou de produzir objetos que tivessem efeitos bizarros e surpreendentes. É um objeto maneirista e já não essencialista. Torna-se um acontecimento. E era aqui que eu queria chegar. Os objetos aos quais se tem acesso através do jogo online já não são objetos que tenham uma essência, no sentido que lhe é dada pelo Bernard Cash. Eles são objetos maneiristas em que sentido? Eles acontecem. Eles são um acontecimento e não uma presença, digamos assim, uma presença identitária, se quiserem. Isto é extremamente importante porque me pediram para falar, por exemplo, no telemóvel. Digamos, qual é a diferença entre o telemóvel, neste contexto que eu acabei de referir, e, por exemplo, o jogo feito em casinos?
digamos que, de certa forma, a economia moral é semelhante, digamos, uma normalização do jogo, só que objetos como o telemóvel ou o computador, eles têm uma forma de mobilidade completamente diferente. Ou seja, ir a um casino significa um tipo de mobilidade que implica um tipo de mobilidade específica para chegar a um lugar público. Com objetos como o computador e ainda mais com o telemóvel, digamos, o jogo é passível de acontecer, de se tornar um acontecimento a qualquer momento. Porquê? Porque já não é a pessoa que se tem que mobilizar para chegar ao lugar do jogo, digamos, a possibilidade do jogo acompanha a mobilidade da pessoa, rompendo desta forma, do meu ponto de vista, a relação entre espaço público e espaço privado. E pronto, ficaria por aqui. Obrigada, Luís, pela tua intervenção e este enquadramento mais histórico muito interessante. Eu, se calhar, ia aqui só ver se temos, não me parece, alguma questão que queiram colocar ao Dr. Luís Vasconcelos, não aparece aqui no chat. Não sei se há algum microfone acionado para alguma questão a ser colocada de viva voz. Carla, não sei se consegue ver. Carla Cachola. Não temos, doutora Alcina, não temos Não nada. temos? Não. Ok. Eu Então só, vá, eu só Luís. pedi ao Luís para deixar de compartilhar, por favor. Então eu vou sair, está bem? Sim, obrigada. E como É é que isto se é faz? É que é a despartilhar. primeira vez que eu brinco com isto. Parar. Já está, já Ah, está, pronto. já está. Obrigada então, Luís. As questões podem também ser colocadas para serem respondidas no final da videoconferência. Eu, se calhar, doutora Margarida Vaz, a doutora Margarida Vaz seria quem ia falar de seguida, considerando os constrangimentos do Dr. Pedro, eu iria, se calhar, passá-lo aqui do Dr. Pedro Morgado, iria aqui dar a palavra ao Dr. Pedro Morgado, que só pode estar connosco até por volta das 11 horas e para não vai haver aqui alguma derrapagem e efetivamente dar-lhe a palavra neste momento. O Dr. Pedro Morgado vem-nos falar sobre o que é a perturbação do jogo e o que é que diz a evidência sobre o impacto da publicidade no comportamento de jogo a dinheiro e do jogo em geral. O Dr. Pedro Morgado é professor associado com agregação na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é coordenador regional de saúde mental do Norte e membro da Coordenação Nacional de Saúde Mental desde janeiro de 2022. É médico especialista do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga e investigador no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde e no Centro Clínico Académico de Braga. Obrigada, Dr. Pedro Morgado, por ter aceitado este convite e por estar aqui connosco. A palavra é sua. Bom dia, muito obrigado eu pelo convite, pela oportunidade e mesmo sabendo que só tenho 10 minutos, tenho só que dizer que sou um admirador desde há muitos anos do trabalho do ICAD, nas suas diferentes dimensões e nas suas diferentes metamorfoses, porque o ICAD, desde que eu estou na psiquiatria, já teve muitas faces, já teve muitas organizações distintas do ponto de vista administrativo também, mas tem persistido neste trabalho de estudar, de identificar os problemas relacionados com as dependências e, sobretudo, de atuar e de acompanhar muitas pessoas que eu também acompanho e, portanto, tenho aqui, nesta oportunidade de estar numa iniciativa do ICAD, que agradecer a todos os profissionais com quem vamos partilhando situações, casos e, de facto, testemunhar a minha admiração pelo vosso trabalho. Eu ouvi com muito interesse a intervenção anterior, que já nos posicionou e que já nos trouxe aqui algum contexto a esta função do jogo na sociedade e à forma como o jogo foi sendo normalizado na nossa sociedade. E, portanto, começaria por dizer desde já que nós estamos a falar de jogos de azar. Eu recuso a terminologia dos jogos de sorte e azar, porque acho que ela é uma terminologia também enviesada. Isto são jogos de azar, onde a maioria das pessoas
arrisca um valor que é significativo para si, na esperança de obter um valor superior. E eu digo que eles são jogos de azar, porque factualmente a maioria das pessoas arrisca dinheiro, perde, e portanto estes são os jogos onde normalmente as pessoas arriscam dinheiro que depois não tem retorno. Mas é preciso dizer-se que os jogos estão presentes na nossa sociedade desde há muito tempo, eles são uma atividade humana, e são uma atividade humana que não é necessariamente uma atividade prejudicial ou patológica, porque nós todos, na nossa vida, dentro daquilo que é a nossa liberdade individual, podemos fazer boas ou más escolhas em relação àquilo que são os nossos bens, àquilo que é o nosso dinheiro, e, portanto, todos nós gastamos dinheiro em coisas que não têm uma utilidade para o nosso dia a dia. Isso faz parte da experiência humana e os jogos, é preciso dizer-se, não têm que ser algo negativo. Mas nós estamos aqui a falar daquilo que podem ser consequências negativas do uso do jogo. E estamos aqui a falar muito em particular de duas condições. Uma é a do jogo problemático e a outra é do jogo patológico. E eu vou falar delas ao longo desta intervenção. E é preciso distinguirmos. Portanto, no fundo, nós temos aqui um contínuo, temos um espectro de atividades relacionadas com o jogo. Começam por atividades, por aqueles que não jogam, nunca, que não têm atividades de jogo, aqueles que jogam muito esporadicamente e de uma forma absolutamente marginal nas suas vidas, e depois temos algumas pessoas que começam a evidenciar alguns comportamentos de jogo problemático, ou seja, parece que o jogo já traz consequências negativas à sua vida, e finalmente temos uma condição que é simultaneamente uma condição comportamental e também uma doença psiquiátrica, que é o jogo patológico. E uma das coisas que me foi pedidas foi para enquadrar então o que é o jogo patológico. O jogo patológico, na minha visão, e penso que é a visão mais consensual neste momento do ponto de vista técnico-científico, é uma doença do cérebro em que as pessoas passam a evidenciar um comportamento que é problemático, que é persistente, que é recorrente em relação a estes jogos de azar e que leva a consequências muito negativas para as pessoas. E estes comportamentos acontecem ao longo do tempo e acontecem num período de tempo considerável. Portanto, não é jogo patológico quando a pessoa uma vez tem este comportamento, é uma perturbação de jogo patológico quando a pessoa repetidamente está envolvida nestes comportamentos relacionados com o jogo que são negativos. E o que é que esta condição tem? Tem uma necessidade de jogar quantias que tipicamente são crescentes de dinheiro para conseguir atingir a mesma excitação em relação ao jogo, tem irritabilidade sempre que a pessoa tenta reduzir ou parar de jogar, e a pessoa às vezes até se esforça para controlar a necessidade de jogar ou para parar de jogar, mas fica irritada ou tem incapacidade para o fazer, está permanentemente preocupada com o jogo, se sente angustiada, utiliza o jogo como uma forma de coping desadaptativo, de reduzir a sua angústia, como forma de regular as suas emoções. Depois de perder dinheiro, regressa para tentar recuperar aquilo que perdeu. Tipicamente, estas pessoas vão mentindo ou vão dissimulando aquilo que é a extensão do seu envolvimento no jogo, vão tendo um prejuízo das suas relações significativas, vão tendo um prejuízo daquilo que é a sua capacidade laboral e muitas vezes têm problemas sérios no emprego e depois começam a depender de terceiros, a pedir dinheiro emprestado, a mentir para obter esse dinheiro e a acumular uma série de problemas significativos nas suas vidas. É preciso dizer-se que o jogo patológico tem consequências nefastas na vida das pessoas. Aumenta o risco de mortalidade, aumenta o risco de sofrer outras doenças psiquiátricas, nomeadamente perturbações depressivas magras e outras doenças com um impacto muito significativo na vida, e depois tem uma série de consequências sociais que também são aqui muito importantes. Já fomos falando aqui de algumas, as questões do emprego, as questões das dívidas, as questões de toda a disfunção familiar que lhe está associada. O que é que se passa no cérebro de uma pessoa com uma perturbação de jogo patológico? Porque muitas vezes as pessoas acham que isto é só uma questão de vontade, não é? Que se a pessoa quiser muito, se estiver motivada, vai conseguir parar de jogar, vai conseguir interromper este ciclo nefasto em que está presa. De facto, isso é muito difícil de acontecer, não acontece sem tratamento, porque nós estamos a falar de uma doença em que há uma série de vieses, de disfunções cognitivas que estão presentes.
E as distorções cognitivas mais comuns são, em primeiro lugar, a crença que a pessoa tem de que tem capacidades de domínio do jogo que são impossíveis de ter. Portanto, muitas vezes as pessoas acreditam que até em jogos, como por exemplo a raspadinha ou alguns tipos de lotaria, as pessoas acreditam que conseguem adivinhar qual é que é a carta ou qual é que é a lotaria que está premiada, que tem esta capacidade, até muitas vezes associada a pensamentos de natureza supersticiosa em relação ao jogo, e isto é evidentemente uma distorção cognitiva, mas também em relação a outros jogos que são mais estratégicos, como por exemplo as apostas desportivas, as pessoas acreditam, percebem mais daquele domínio do que efetivamente percebem, e isto é também uma distorção cognitiva. Outras distorções que estão presentes são distorções relacionadas com a memória, tipicamente há uma memória reforçada daquilo que foram experiências positivas ou ganhos, ainda que muito ligeiros, à volta do jogo, e um apagamento daquilo que foram todas as perdas que aconteceram. Aqueles que trabalham na clínica com pessoas com esta perturbação sabem que é muito comum a narrativa que o doente nos traz começar por dizer: eu já ganhei muito dinheiro no jogo. E quando terminamos a consulta a fazer o cálculo de todas as dívidas que o jogo gerou, de repente a evidência é de que a pessoa não ganhou nunca nenhum dinheiro no jogo, perdeu muito dinheiro no jogo. Mas esta distorção está presente, e muitas vezes está presente ao longo de fases mais avançadas do tratamento, porque há, de facto, uma distorção daquilo que é a capacidade de interpretar, daquilo que é a capacidade de memorizar e evocar eventos antigos relacionados com o jogo. Portanto, há aqui uma memória muito seletiva, uma memória, o próprio espaço temporal fica muito distorcido do ponto de vista daquilo que é o comportamento de jogo. E há também outras distorções cognitivas relacionadas com a ilusão de controlo que a pessoa tem acerca da sua vida, acerca das próprias atividades relacionadas com o jogo, e, portanto, de facto, temos aqui um quadro em que a pessoa está diminuída na sua capacidade de avaliar aquilo que são as reais consequências e impacto do jogo. Outra das características que é muito importante nesta doença está relacionada com a impulsividade. A impulsividade está aumentada nas pessoas que sofrem de perturbação de jogo patológico, o que faz com que, muitas vezes, a existência de alguns estímulos que evocam estas memórias positivas e esta emocionalidade positiva à volta do jogo, levam a que a pessoa reaja impulsivamente e retome estes comportamentos de jogo sem a ponderação necessária acerca dos riscos e benefícios que lhes estão associados, sobretudo os riscos que lhes estão associados, e, portanto, a impulsividade é um fator muito importante no jogo patológico. E esta questão de nós sabermos que a impulsividade está presente nesta doença e que a impulsividade é um fator decisivo para a dificuldade de controlo que as nossas pessoas, os nossos pacientes têm, é crítica quando nós pensamos acerca da publicidade em relação ao jogo. Porque a publicidade em relação ao jogo é um desses mecanismos de ativação da impulsividade dos nossos doentes, da vontade, da urgência de jogar nas pessoas com perturbação de jogo patológico, que nós procuramos controlar quando estamos em contexto clínico. Nós procuramos que, em contexto clínico, existam estratégias para reduzir esta exposição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, estratégias para lidar com a impulsividade que surge, mas claro que quanto mais oportunidades de exposição existirem, maior risco de haver uma falha neste controlo que é trabalhado do ponto de vista psicoterapêutico. E, portanto, nós temos aqui uma doença que tem uma série de relatos neurobiológicos muito bem estabelecidos, e em que eu não vou entrar aqui em pormenores, porque também não é o propósito desta conversa, mas uma doença que necessita de identificação, que necessita de tratamento e que necessita de uma estratégia que seja contentora e que nos ajude a lidarmos melhor com este problema. E fazemos agora a transição, contextualizando aquilo que é o jogo patológico, para o jogo patológico como um problema de saúde pública em 2025, não só em Portugal, mas no contexto dos países com quem normalmente nós gostamos de nos comparar. E porquê é que este problema de saúde pública tem emergido? Porquê é que nós hoje temos mais problemas com o jogo do que tínhamos há alguns anos atrás? Em primeiro lugar, porque o número de pessoas que joga, ainda que recreativamente, parece ter aumentado ao longo dos últimos anos. Em segundo lugar, como foi até já mencionado pelo Dr. Manuel Cardoso,
porque as formas de publicidade e as formas de, de normalização do jogo também evoluíram, elas deixaram de estar apenas presentes nos meios mediáticos mais clássicos, como os meios de comunicação social tradicionais, como os eventos, e passaram a estar de uma forma pervasiva, presentes naquele instrumento comunicacional que nós trazemos no nosso bolso e que preenche grande parte das nossas oportunidades de comunicação, que é o telemóvel e que são as redes sociais, e passou a estar presente de uma forma menos institucional e, portanto, de uma forma muito mais presente e que parece, na ótica de quem vê, uma forma muito mais descomprometida do ponto de vista comercial, não é? Porque uma coisa é nós vermos uma publicidade identificada como tal, outra coisa é nós assistirmos a uma preleção de um influencer especialista em tudo que, entre aspas, sem nenhum interesse, descreve como foi fantástica a sua experiência de jogo e como é fantástica a sua vida de luxo atual e como isso pode ser apetecível por parte das outras pessoas. E, portanto, nós temos aqui uma mudança naquilo que é a exposição ao jogo, aquilo que são a exposição às oportunidades de jogo, daquilo que é a exposição à publicidade no jogo. E uma mudança que também está associada a uma mudança naquilo que é o perfil dos jogadores que vamos encontrando. A doutora Alcina, na sua intervenção inicial, destacou aqui muito bem aquilo que são os dados de prevalência dos diferentes jogos, e eu acrescentaria apenas que para alguns jogos menos estratégicos, nós temos agora também mais mulheres a jogar, temos também pessoas com idades mais avançadas a jogar, com menos instrução, e portanto temos aqui dinâmicas diferentes, tal como o resto foi referido, nos diferentes modalidades de jogo a que devemos estar atentos e que devemos enquadrar quando estamos a olhar para este problema e a pensar em estratégias para o resolver. Temos uma faixa etária que nos preocupa particularmente, que são os adolescentes. Eu chamaria aqui a atenção para um relatório da Lancet, publicado em 2024, e que tenta fazer um resumo daquilo que é o panorama atual em relação ao jogo, e chamaria aqui a atenção para o facto de nós termos muito mais adolescentes com comportamentos de jogo problemático entre aqueles que jogam do que adultos com comportamentos de jogo problemático, e portanto temos aqui uma bomba relógio em andamento e temos mesmo que olhar para este problema de uma forma abrangente e atuar do ponto de vista daquilo que é a regulamentação do jogo. Em relação à publicidade, é que eu gostaria de dizer sobre a evidência. A evidência diz-nos, eu preparei aqui 5 pontos para ser sistemático, a evidência diz-nos, muito resumidamente, o seguinte: mais publicidade é mais participação no jogo. Isto não há dúvida nenhuma em relação a isto. Há diversos estudos com coortes absolutamente espantosas do ponto de vista do número de participantes. Sempre que uma pessoa tem mais exposição à publicidade, aumenta a probabilidade de jogar. É por isso que as casas de apostas investem imenso em publicidade, porque sabem quantos mais euros investem em publicidade, mais euros têm de retorno, tem sempre um aumento daquilo que é o número de jogadores. A segunda questão relacionada com a publicidade é que o risco de jogar aumenta, especialmente nos grupos mais vulneráveis. Portanto, nas pessoas que têm maior vulnerabilidade de desenvolver uma perturbação de jogo patológico, o risco de jogar por aumento da exposição à publicidade é ainda maior do que nas pessoas que têm essa menor vulnerabilidade. Em segundo lugar, o que é que a evidência nos diz? Que os influencers nas redes sociais trouxeram uma nova realidade para esta publicidade. E aquilo que eles fazem é tornar o jogo mais atrativo, sobretudo para os jovens entre os 12 e os 16 anos. Portanto, há aqui uma população que está especialmente vulnerável aos influencers nas redes sociais. Há um estudo australiano recente foi muito importante para as medidas que o governo australiano está a tomar na regulamentação do acesso às redes sociais, em que, de facto, o jogo aparece como uma das atividades que é considerada, que é tornada mais socialmente aceitável e mais apelativa por influência dos influencers nas redes sociais. Terceiro lugar, a publicidade ao jogo reforça crenças erradas sobre os ganhos. Portanto, aquilo que eu dizia no início, que é uma característica distintiva desta doença, é reforçada pela publicidade. Porquê? A pessoa já tem um viés cognitivo em que acha que a probabilidade de ganhar é muito maior do que aquela que efetivamente é. A publicidade reforça este viés cognitivo. Em quarto lugar,
A exposição repetida, a publicidade normaliza o jogo. O professor Luís Vasconcelos trouxe também aqui esta questão do lugar social do jogo. E, portanto, quanto mais aceitação social do jogo, menor diminuição da percepção dos riscos que lhe estão associados. E, portanto, temos aqui um problema reforçado. Em quinto lugar, temos muitos estudos que foram feitos por bem para perceber quais são as características do jogo que o tornam mais aditivo. Ora, estes estudos são utilizados pelas casas de apostas para tornar o jogo mais apelativo e mais aditivo. E, portanto, temos hoje publicidade que, do ponto de vista do som, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista do movimento, está muito preparada para tornar o jogo muito apelativo, beneficiando de investigação do bem, porque a investigação era feita para termos métodos de reduzir o risco para aqueles que são vulneráveis e, portanto, temos aqui um problema significativo. E, não querendo ultrapassar o meu tempo, que eu penso que já estamos a chegar nos 10 minutos, dizer o seguinte: o que é preciso fazer daqui para a frente? Este consenso da Lancet, dos grupos que têm trabalhado na investigação e na clínica desta perturbação, identificou já algumas questões que são muito importantes. Portanto, precisamos colocar no centro da prioridade política a questão da regulamentação do jogo. Em segundo lugar, precisamos reduzir a exposição da população e a disponibilidade do jogo. Portanto, não estamos a falar de proibicionismo, mas estamos a falar de ser mais difícil aceder, ser mais difícil jogar. Não pode ser tão fácil jogar, porque isso aumenta o risco, de facto, de nós termos aqui mais pessoas com problemas. Temos que ter uma regulamentação, temos que ter não uma regulamentação, mas um maior acesso àquilo que é o tratamento e uma universalidade do acesso ao tratamento nas perturbações de jogo, e, portanto, precisamos aqui também de um reforço de recursos. Precisamos de desnormalizar o jogo através de campanhas também bem financiadas, campanhas do bem, que expliquem, que aumentem a literacia, que expliquem como é que estes jogos funcionam, como é que o risco existe nestes jogos. Precisamos de um regulador que seja bem financiado e independente. Precisamos de proteger as crianças e adolescentes e, portanto, precisamos de que os requisitos de idade mínima sejam cumpridos e precisamos de responsabilizar as casas de apostas quando estes requisitos não são cumpridos. Precisamos de regulamentar os produtos de acordo com o nível de risco e, portanto, a pessoa tem que saber: este jogo é um jogo de elevado risco, o Euromilhões é um jogo de baixo risco. Isto é algo que nós temos que investir também e temos que ter medidas obrigatórias de limitação também dos níveis de consumo. Portanto, a pessoa tem que poder dizer à partida, como acontece nos bancos, quando nós vamos investir num fundo, neste momento nós podemos à partida dizer o risco que estamos disponíveis a correr e o limite que nós queremos investir. E aqui no jogo é preciso proteger as pessoas também preventivamente com medidas deste género. E depois temos que proteger as políticas e as regulamentações da influência comercial e, portanto, nós não podemos continuar a ter estudos apenas financiados pelas casas de apostas, não podemos continuar a ter uma confusão entre Estados reguladores e Estados que têm interesses naquilo que é o jogo e, portanto, precisamos de olhar para as recomendações internacionais e trazer este assunto para o âmbito da saúde, obviamente com as suas ligações com todos os outros âmbitos da sociedade que interagem no jogo. Eu termino agradecendo esta oportunidade e disponibilizando-me para as questões que entenderem úteis. Muito obrigada, Dr. Pedro Morgado. Realmente trouxe-nos aqui uma clareza científica, de evidência, que eu não tive coragem de o interromper, apesar de ter ultrapassado o tempo, mas foi com muito gosto que eu fiz e muito útil, seguramente. Traz-nos aqui também muitas dicas e muitas orientações para aquilo que deve ser também a nossa atuação enquanto ICAD e enquanto serviço responsável por estas matérias e por coordenar estas políticas. Seguramente há ali o Dr. Manuel Cardoso que concordará comigo que as sugestões que aqui nos deixa poderão, obviamente, fazer parte das reflexões que vamos desenvolver e que temos vindo a desenvolver também a este propósito, numa altura em que também estamos a elaborar também os nossos instrumentos de gestão nacionais. Eu perguntava aqui assim, deixámos aqui também o acesso à Lancet que referiu ao relatório, e temos aqui também uma outra referência que colocamos aqui no chat.
Há aqui um agradecimento à sua intervenção, aqui uma outra colega que também faz referência à utilização de estratégias muito apelativas relacionadas com a raspadinha e com outras dimensões. Não há assim nenhuma questão em particular que esteja aqui a ser referida, a não ser os comentários que também todos podem ter acesso e ver. Carla Cachola, eu Olha, só parece-me que aqui não uma há ninguém pergunta. a Deixa-me só. tentar. Surge agora aqui uma pergunta, sim, É, Germano Borges, de que forma a publicidade aos jogos de dinheiro influencia o comportamento dos jovens e que limites éticos deveriam ser impostos às campanhas publicitárias deste setor? ok, muito obrigado. Eu diria o seguinte: li todos os comentários e de facto é verdade. A publicidade é pervasiva, está em todo lado, é direta e indireta. Nos jornais locais há imensas notícias sobre pessoas que ganharam Euromilhões, ganharam raspadinhas, ganharam placar, ganharam apostas desportivas. Às vezes nós nem sequer temos presente esta realidade e, portanto, de facto, isto está muito presente. O que é que eu diria em relação à questão do comportamento dos jogos? A publicidade do jogo a dinheiro influencia determinantemente o comportamento dos jovens. O estudo australiano identifica claramente esta população de risco dos 12 aos 16 anos, que nós já sabemos que é uma população de risco também para as outras dependências e, portanto, temos muita evidência aí e temos muito trabalho a fazer. O que é que precisamos? Regulamentação. E precisamos de trazer todos os diferentes setores para esta urgência. Porque é curioso se pensarmos que há 20 ou 30 anos atrás eu sou daquela geração que apanhou o fim da crise da heroína. E os clubes de futebol eram muito importantes a fazer campanhas de que a droga era uma coisa má e que a vida era fixe sem drogas. Hoje em dia, os clubes de futebol, por exemplo, são um veículo de publicidade desportiva em Portugal e nós temos que convocar a sociedade para esta reflexão, porque estamos a adensar o problema e outros países estão a fazer coisas muito interessantes neste domínio. A Inglaterra há um acordo com a Liga de Clubes para que toda a publicidade ao desporto desapareça dentro de uma ou duas épocas, toda a publicidade ao jogo no desporto desapareça. E este é um avanço muito importante. Na Suécia está implementada também essa regulamentação e, portanto, respondendo à pergunta, é por aí que nós temos que ir. E esta questão da exposição dos menores à publicidade é, obviamente, algo que é muito importante e que tem que ser ponderado. Muito obrigada, Dr. Pedro Morgado, mais uma vez pela sua disponibilidade. Nós vamos ter de avançar eventuais questões que coloquem aqui no chat. Nós, se permitir, falaremos chegar até si e depois serviremos aqui de mediador nas respostas a dar aos colegas que coloquem aqui outras questões que seriam dirigidas. E obrigada Eu mais uma agradeço. vez. Obrigado e desculpem a minha saída precoce. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo. Assim sendo, doutora Margarida Vaz, vamos então avançar consigo. No fundo, a doutora Margarida Vaz vem-nos trazer aqui o que é que diz a lei, o que é permitido aos anunciantes, quais as limitações e quais os mecanismos de fiscalização. A doutora Margarida Vaz é licenciada em Organização e Gestão de Empresas, está atualmente a concluir o mestrado em Psicologia, inspetora de jogos há 23 anos, integrou várias equipas de inspeção no terreno em todos os casinos do país. Atualmente dá assessoria à direção do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos na área económica, financeira e auditoria. Obrigada, doutora Margarida Vaz, a palavra é sua. Obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui também junto convosco para falar sobre um tema que realmente hoje em dia está muito... requer atenção, de facto. Em relação ao regulador do jogo, que é o meu caso, fazendo aqui uma breve introdução e também no seguimento do que disse o Dr. Luís Vasconcelos, realmente o jogo ele era proibido até a uma determinada altura, até que passou a ser legalizado, porque de facto é uma realidade que existe, sempre existiu e sempre continuará a existir, e o Estado entendeu por bem também usufruir então dessas receitas que provinham do jogo e também regular um pouco o setor.
Então eu começaria por dizer que o jogo foi regulamentado em Portugal em 1927, portanto já é muito antigo. Começou com a exploração do jogo em casinos físicos. Mais tarde apareceram então as salas de jogo do bingo em 1982 e só muito recentemente, em 2015, é que aparece a regulamentação do jogo online. Neste momento, o SRIJ regulamenta e fiscaliza 12 casinos em Portugal e uma sala de máquinas nos Açores. São 6 bingos a funcionar em exploração atualmente. E em termos de jogo online, neste momento temos 17 entidades regulamentadas e 28 licenças. Eu digo esta diferença porquê? Porque cada entidade pode explorar um diferente tipo de jogo e cada tipo de jogo corresponde então a uma licença, seja apostas desportivas é uma licença, o jogo de fortuna ao azar, típico do casino, é outra licença. Daí esta discrepância. Portanto, são 17 entidades e 28 licenças neste momento em Portugal. O que é que, em termos de regulador, o que é que nós podemos dizer? É que, de facto, o jogo a nível europeu não há uma legislação autónoma harmonizada. Portanto, cada Estado-membro tem a sua fiscalização do jogo. Em algumas é autorizado, com algumas restrições, e noutros é proibida completamente a publicidade, que é o caso da Itália, por exemplo. Em Portugal é autorizado com algumas restrições desde 2015, desde a altura em que o jogo online foi regulamentado. Porque anteriormente, a lei da publicidade, o Decreto-Lei 330, tem um artigo 21 que não podia ser objeto de publicidade os jogos de fortuna ou azar enquanto objeto essencial da mensagem. Pronto, esse artigo foi alterado em 2015, na sequência, como já referi, da regulamentação do jogo online, e neste momento a publicidade é autorizada desde que socialmente responsável e atendendo a determinadas regras. O artigo 21, que é o único neste momento que regulamenta a publicidade do jogo, é um artigo que, enfim, baseia muito a publicidade nas plataformas tradicionais, portanto, nos placares, na televisão, na rádio, e que não integra propriamente este fenómeno novo que já foi agora referido, que é o das redes sociais. De maneira que o artigo 21, ele proíbe certas coisas, certas práticas, nomeadamente a utilização de menores na mensagem da publicidade, proíbe a publicidade ao jogo no interior de escolas ou outras infraestruturas destinadas a jovens ou a 250 metros destas infraestruturas, e recomenda apenas que seja proibido ou que não seja utilizada publicidade em locais onde decorram eventos destinados essencialmente a menores. A lei não é clara no que respeita ao socialmente responsável, portanto não tipifica claramente o que é e o que é que se entende por socialmente responsável, mas atenta à proibição da publicidade a menores. Como devem reparar, este artigo é muito curto, portanto ele requer de facto hoje em dia uma alteração legislativa, porque a fiscalização e depois a sanção, digamos assim, para qualquer infração a esta legislação fica muito condicionada a estes 3 pontos. Portanto,
Como tal, o que é que o SERIJ, enquanto entidade reguladora e na proliferação do jogo online, o SERIJ elaborou um manual de boas práticas, digamos assim, um manual de autorregulação para todos os operadores de jogo online. Inicialmente, eu posso também referir que a autorização da publicidade a jogo, que antes era proibida e passou a ser permitida, também veio na senda de distinguir, digamos assim, os operadores que estavam a operar legalmente dos que não operavam legalmente. Pronto. Houve aqui também uma preocupação em termos de publicidade para que o público em geral consiga fazer a distinção entre as plataformas que são legais e seguras das outras que há imensas por aí que o não são. E o que é que eu posso dizer mais? Relativamente às boas práticas, o guia, digamos assim, da autorregulação dos operadores, ele encontra-se no nosso site. Quem quiser consultar, está lá, é o www.serij.pt, srij.pt. Portanto, encontram lá o manual das boas práticas, que no fundo regula ou autorregula os operadores em relação à publicidade que atualmente fazem. Em relação a esse manual, eu não me vou estender muito, porque quem quiser depois pode realmente ler as alíneas todas, mas ele vai muito de encontro a regular a publicidade de acordo com o dito artigo 21 da Lei de Publicidade e que, no fundo, deve respeitar o jogo responsável, não incentivar comportamentos de risco. A publicidade só se deve referir a jogo legal e autorizado, deve ser clara, honesta, compreensível, evitar apelos emocionais, promessas irreais de ganhos, não associar de facto o sucesso do jogo, o sucesso financeiro, pessoal, ao jogo, não prometer ganhos fáceis, nem garantir que haja prémios, não utilizar linguagem agressiva, enganosa, e a proibição de anúncios dirigidos a menores de 18 anos ou que integrem menores ou que apelem a menores. Por outro lado, também é recomendado o uso de expressões ou mensagens de jogo responsável, como jogue com moderação, alerta para que estabeleça um limite, alerta que o jogo deve ser uma diversão e etc. A proteção de menores é essencial, tanto de menores como outras populações de risco, digamos assim, como são as populações de auto-excluídos. Porque, como sabem, qualquer pessoa que atinja um determinado jogo problemático para si, para a sua vida, pode requerer a interdição de acesso ao jogo, quer o jogo físico, quer às plataformas de jogo online. Aqui no nosso serviço, nós interditamos então a pessoa administrativamente de aceder ao jogo e esse tipo de população também, no manual das boas práticas, também está incluído como tentar ser protegido, digamos assim, não pode ser dirigida a este tipo de jogadores que são vulneráveis. Assim como o horário, portanto, também estabelece um horário a partir das 22h30 para a publicidade ao jogo nos canais de televisão, rádio e etc. E no YouTube, hoje em dia, nas redes sociais,
Os operadores, digamos assim, são também informados de não utilizar influenciadores que possam ser dirigidos, digamos, a público, à audiência mais infantil, portanto, continuamos com a proteção de menores, e a mensagem deve ser visível e em formato adaptado às necessidades. Em termos de prevenção e repressão, neste momento o SRIJ tem, como já disse, uma grande limitação legal neste momento, que é só o artigo 21, e com base nele é que poderá eventualmente também sancionar qualquer prática de publicidade que não esteja de acordo com as regras ali estipuladas. No que respeita ao Manual das Boas Práticas, não é como a própria palavra refere, são boas práticas, portanto não há qualquer sanção nem possibilidade de sancionar este regulamento, digamos assim, que foi emitido. O que é que o SRIJ faz em caso de haver alguma denúncia ou alguém, ou mesmo verificar que há alguma publicidade que não esteja de acordo com as regras ou de acordo com a lei? O SRIJ sensibiliza os operadores para imediatamente retirar a publicidade. Permitam-me que acrescente que nesse aspecto todos eles têm acatado imediatamente as nossas recomendações, quer ao operador diretamente, quer através da Associação de Operadores, e é imediatamente retirada quando se verifica que está perto de uma escola ou que se dirige a algum menor, etc. Qualquer ilicitude que vá contra a lei da publicidade ao jogo, eles têm de facto acatado. Agora, o grande problema, já foi referido, está no jogo que não é legal. Portanto, a publicidade que aparece por todo lado, nesse aspecto o regulador está de pés e mãos atadas. Portanto, não há possibilidade de controle. E esse aspecto, pronto, requer de facto alguma intervenção a nível de governamental para alterar esta lei da publicidade e estendê-la a outras plataformas, ainda que tudo o que seja ilegal não é possível ser controlado. Não sei se era, no fundo, da parte do regulador o que me pediram para falar, e a lei, neste caso, também, como é muito curta, ainda neste momento ainda se encontra muito limitada. Não tenho assim mais nenhum assunto que possa, sobre o tema da publicidade, acrescentar muito mais. Estou aberta a qualquer questão que queiram colocar, mas praticamente é isto que neste momento, em termos de regulador, que podemos fazer neste momento. Obrigada, doutora Margarida Vaz. Nós temos estado a colocar aqui os links de acesso ao SRIJ e ao Muito obrigada. referido manual de recomendações e boas práticas. Acho que nos retratou aqui efetivamente como funciona a regulação e ficámos a conhecer melhor todas as dinâmicas e as medidas que são desenvolvidas no âmbito do SRIJ. Digamos que há muito trabalho a fazer, na minha ótica, e considerando também todas as questões que o Dr. Pedro Morgado aqui nos trouxe e que parecem fazer sentido, temos de continuar a trabalhar em conjunto para perceber melhor como é que podemos ter uma regulação que no fundo vá ao encontro destas necessidades que foram identificadas e porventura se unam ou consigamos unir os esforços, designadamente no que diz respeito é mais, não é? Estamos a perdê-la. E que o nosso Estamos a perdê-la.
Eu não estou a ouvir. Estão-me a perder. Estava aqui a referir, deixaram de me ouvir? Ok. E agora? Eu não mexi, estou parada, mas. Sim, É agora com está. menos rede, acho eu, qualquer coisa assim. Ok, não sei em que parte é que deixaram de me ouvir, de qualquer forma, eu estava a referir que era importante nós aqui em articulação e com o ICAD e com todos os serviços que trabalham na área da redução da procura, há de facto que unir aqui esforços no sentido de orientarmos as nossas práticas, as medidas e as nossas políticas numa mesma lógica e sermos aqui mais fortes na atuação desta matéria, que obviamente, e conforme o Dr. Pedro Morgado também nos referiu e nos trouxe aqui algumas sugestões, importa aqui fazer algumas, a meu ver, aqui alguns desenvolvimentos na área da regulação. Aqui, em relação às questões que estão aqui colocadas, temos aqui agradecimentos, óbvio, e aqui o Pedro Antunes pergunta como se situa o Plinco dentro dessa legalidade. Sei que se está a tornar um problema. Doutora Margarida, não sei se quer responder a esta questão colocada aqui pelo Pedro Antunes. É assim, eu gostava que se calhar esclarecesse um bocadinho melhor o que é o Plinko, porque não É tenho. um jogo de casino online. É um jogo de casino online recente, que também está online. Ai, desconheço. Eu lembro. Portanto, não está no regulador como sendo licenciado, é isso? Não, não. Portanto, entramos nos tais sites ilegais que há pouco falava. Exato, ou seja, nós temos agora 17 entidades, elas também estão no nosso site e só essas é que nós, no fundo, Uhum. temos tutela, não é? Digamos assim, tudo o resto sai do nosso controle e isso é um problema Está que disponível no Google Play, etc. hoje em dia é um problema, sem dúvida. Uhum. Mas Sim, que mais enquanto uma vez regulador. colocam aqui a questão dos influencers, não é? Como é que, e na verdade isto também é uma preocupação que temos de ter em conta e ver como é que podemos atuar, no sentido também de melhorar eventualmente a literacia destas pessoas que se associam a estas campanhas, mas pronto, mas isso é uma outra questão que podemos depois Posso, refletir em conjunto, posso, claro. posso falar dos influencers. Realmente a lei diz que essencialmente que não se dirige a menores, portanto, os influencers nesse aspecto, hum, temos que cumprir a lei, digamos assim. Será que se dirigem essencialmente a menores? Se calhar não, não é? Pronto. É claro que os influencers nós também temos esse cuidado de que cumpram com o que está estipulado na lei. A partir daí, não temos grande margem de manobra para atuar nem para sancionar. E se usam influencers ao nível ilegal, digamos assim, o nosso acesso, quer ao operador, quer ao próprio influencer, ele não existe, não conseguimos sequer chegar ao contacto com eles, não sabemos como. E, e a taxa de sucesso nesse caso é perfeitamente ínfima. Lá está, eu volto a referir que tudo o que for o jogo legal, aí sim nós temos toda a influência e falamos com os operadores, seja para um alerta, seja até a nível sancionatório. O caso do online, não conseguimos. Não temos acesso sequer ao contacto do influencer, não sabemos quem é, e os operadores, mesmo que nós façamos qualquer contacto, nem sequer nos respondem. Portanto, a taxa de sucesso de facto é ínfima. Obrigada, doutora Margarida. Obrigada pela pergunta. Se calhar havia aqui seguramente muito
muito tema para desbravar. Há aqui também a questão do como é que nós controlamos os públicos, se os públicos são menores ou não. No fundo, sendo a publicidade no espaço público e no espaço de acesso a todos, como é que conseguimos distinguir se nos estamos a dirigir a menores, se nos estamos a dirigir a populações mais vulneráveis e mais suscetíveis de poderem jogar de uma forma problemática. Portanto, há aqui um conjunto de dimensões que obviamente lhes escapam e que, mas que porventura teremos de refletir para medidas futuras e para melhor podermos orientar a nossa atuação. Eu se calhar passávamos então, porque também já estamos a avançar aqui um bocadinho no tempo, aqui à minha colega doutora Carla Frazão, que nos vai um pouco dar conta como desenvolver intervenções preventivas orientadas para resistir à publicidade, e aqui as diferentes fontes de publicidade e o seu impacto, cá está, era um pouco, vai um pouco dizer-nos como é que nós ICAD e nós, entidades que trabalham na área mais da redução da procura, atuamos junto dos públicos e sobretudo dos públicos mais jovens. A doutora Carla Frazão é assistente social, trabalha na área dos comportamentos aditivos e dependências desde 1996. Atualmente acumula funções no Centro de Respostas Integradas Lisboa Ocidental, Polo de Sintra e na Unidade de Prevenção e Promoção da Saúde no Departamento de Intervenção Integrada aqui no ICAD. Carla, a palavra é tua, muito obrigada. Obrigada, eu também, então, pelo convite e pelo desafio. Mais uma vez, interessante estas reflexões e importantes para nós no âmbito do nosso trabalho. A prevenção nesta área tem vindo a criar caminhos, de alguma forma. E esta área do desafio específico para a publicidade obriga-me, como é óbvio, a vir levantar e voltar a estudarmos e a refletirmos um pouco estas questões. Dizer-vos, se calhar, neste momento, deixe-me só tentar dar Enter. Não está a deixar dar Enter, porque não está a deixar dar Enter. Não sei porquê. Então, vou voltar a pôr em modo apresentação a ver se funciona. Não estava a deixar dar o Enter. Ok, não faço em modo apresentação e faço assim, porque não está a deixar dar o Enter, não sei porquê. Na linha do que já apresentou também o Dr. Pedro. Tenta usar as setas do teclado. Posso tentar, mas não me estava a deixar. Há fatores de risco efetivamente identificados e evidência, e na linha do que o Dr. Pedro também já apresentou, fatores de risco que temos de ter em conta quando pensamos num desenho de intervenção preventiva nesta área dos comportamentos aditivos sem substância e mais concretamente na área do gambling, que implica termos em conta que em termos individuais os fatores de risco e evidência têm vindo a demonstrar que estão mais associados, tinha a ver com a impulsividade, que ela há pouco falou, as questões da regulação emocional e a falta de regulação emocional, uma percepção de risco baixa relativamente a esta questão e, associado a isto, a ilusão do controle e a omnipotência do jovem, né? Nesta questão de que eu controlo a cena e saberei o resultado e tenho estratégias e saberei exatamente como é que é dar a volta ao jogo para atingir os meus objetivos de ganhos. Em termos microsociais, a questão familiar tem sido daqui um fator importante, não só ao nível da modulagem da família. Temos tido algumas experiências de implementação de alguns programas em alguns contextos, mais na área até da utilização problemática da internet, que explora também estas questões do gambling, o WhatsApp to Decides, que a Carla Andrade falou no último webinar, por exemplo, em que há alguns contextos, imaginem, escolas de nono ano e turmas de nono ano, o placar, que não é no âmbito aqui desta área do cerismo, mas que é, ao nível dos jogos sociais, uma prática de jogo online, jogado por alunos do nono ano, com os dados dos pais. Os miúdos entram com os dados dos pais. Quer nestes sites, quer em sites oficiais ou não oficiais, os tais ilegais, o Plinko, que ainda agora trazia como exemplo, acabou por ser muito divulgado no preço certo. E, portanto, acaba por ter aplicação em alguns sites oficiais, por aquilo que eu estava a ler, também não conhecia muito bem, mas faz-nos aqui trazer uma lógica que tem a ver com o imediatismo, a acessibilidade imediata a um resultado e uma rapidez a partir de um smartphone. Portanto, a pressão dos pares para uma lógica em que os jovens, em alguns contextos, a necessidade da imagem, do dinheiro imediato, do ganho imediato para comprar
seja o que quer que seja para eles, né, na ótica deles, faz com que esta pressão dos pares e as próprias pressões internas para eu ter qualquer coisa venha pela via do jogo e da aposta. Portanto, está identificado então também na evidência, como já foi dito anteriormente, a publicidade como um fator de risco evidente e que a evidência aponta como evidente, e as questões da acessibilidade ao mesmo. Portanto, a seta também não me está a dar. Não consigo nem com a seta. Não sei o que é que aconteceu. Há bocado estava. Volto a pôr em modo de apresentação. Então, a evidência e este artigo que aconselho a quem é da área da prevenção e não só a ler, fez uma sistematização de vários artigos e de vários estudos que foram, entretanto, realizados nesta área da prevenção, mas não só do gambling, veio sistematizar aqui algumas ideias que achamos importantes para esta área. Há um quadro teórico comum da área da prevenção, especificamente comportamentos aditivos sem substância e com substância, mas especificamente o gambling, haver aqui um ponto de vista holístico e compreensivo nesta matéria e que partilha dos mesmos objetivos comuns, a prevenção, prevenir o início do comportamento, retardar o início do comportamento e reduzir o comportamento já iniciado, é comum, quer na área das substâncias psicoativas, quer nesta área especificamente do gambling. Dizer aqui também que esta ideia da prevenção, ter estes princípios, faz-nos levar às questões, então, do que já sabemos em termos de evidência na área do escape com substância, desculpa que eu tenho que fazer isto, entrar e sair, naquilo que está identificado como sendo os princípios de uma intervenção preventiva eficaz, quer ao nível da UNODC, quer ao nível do BELDA, quer ao nível do ICAD, enquanto orientação e linha orientadora para a intervenção preventiva. Qualquer intervenção, mesmo na área da publicidade, seja o explorar os efeitos e as consequências e o reescrever anúncios, inclusivamente nesta área da publicidade, que há indicação para se trabalhar em contextos de programas intensivos com jovens, continuados, interativos, compreensivos, que passem e que partam desta área dos fatores de risco e fatores de proteção, avaliados e multicomponentes. Ou seja, só trabalhar a perspectiva informativa continua a ser, e pelos fatores de risco que há pouco identificava, um deficitário para a intervenção preventiva. Precisamos de trabalhar efetivamente numa lógica multifatorial a questão das competências pessoais e sociais, a questão ambiental, a prevenção a nível ambiental e a componente aqui informativa em paralelo. Pronto. E partindo deste pressuposto, vou àquilo que me pediram mais diretamente, que é como é que, então, a partir de intervenções ou programas que estão mais preconizados, então, podemos explorar a área da publicidade, mas reforçando aqui esta ideia de que a evidência diz-nos que as intervenções aos programas devem mesmo refletir os seus efeitos a longo prazo. Ainda há pouca evidência nas intervenções na área do gambling a longo prazo. Ela vai sendo feita como paralelismos daquilo que foi a intervenção na área do escape com substância. Precisamos de aprofundar com intervenções, como vos digo, mais intensivas. Estes autores, então, fizeram a tal síntese dos projetos. Um dos projetos que lá aparece é um projeto feito por uma portuguesa, a Filipa Calado, faz parte da equipa do Mark Griffith, da Universidade de Nottingham, e Não Jogues com o Teu Futuro é um programa que em Portugal nós já implementámos, eu implementei inclusive numa escola com outra colega, a Isabel Prata, e em que testámos e adaptar e trazer, ela, a própria Filipa também aplicou em Portugal e fez a sua tese cá em Portugal, e este estudo pré e pós, só trago este, eles têm lá mais exemplos, porque também é adaptado à nossa cultura e ao nosso contexto, permitiu avaliar aqui a eficácia de uma intervenção integrativa que visava prevenir o problema do jogo entre os jovens, com vários fatores. Conhecimentos reais relacionados com o jogo, clarificação de mitos e crenças, atitudes mais negativas face às consequências do jogo e atitudes positivas para outros comportamentos alternativos, a frequência do jogo, a quantidade de dinheiro gasto, total de horas gastas e a procura de sensações fortes. É um programa dirigido a jovens de nível de prevenção seletiva, em que já tenham iniciado o jogo ou que tenham comportamentos de jogo, e grande parte, por exemplo, do grupo-alvo que nós abrangemos eram jovens que já jogavam no placar, por exemplo, e que também jogavam em sites de apostas. É constituído por 5 sessões de 1 hora, e este programa destina-se a jovens, então, do ensino secundário, dos 15 aos 19 anos, tem por base a teoria da ação planeada, a teoria geral das adições e o modelo cognitivo. O que é que, em termos de resultados, nesta fase prévia do estudo que a Filipa fez, a intervenção foi eficaz na melhoria e na desmistificação dos conceitos relacionados com o jogo e dos conhecimentos
corretos acerca do jogo a dinheiro, reduziu mitos e crenças e aumentou atitudes negativas face ao jogo, reduziu o total de horas gastas a jogar por semana e reduziu também o número de jogadores de risco problemáticos. E isso foi evidente e foram os resultados da tese dela. Neste sentido, desculpem lá, continuo a não ter a possibilidade de transitar. Peço desculpa que isto depois atrapalha mais. Antes de avançar para o exemplo de algumas metodologias mais concretas e tentando depois não me alongar, as diferentes fontes de publicidade e o seu impacto já foram de uma forma geral faladas, mas a ideia desta diferença entre publicidade direta e indireta acho que é mesmo fundamental. Esta indireta, a tal que é feita por streamers, youtubers, que simulam muitas das vezes, inclusivamente, publicidade que é muito sutil, não há referência à publicidade, e simulam estar a ganhar online em direto, a jogar online e a ganhar dinheiro em direto. Quando estamos com jovens com estes fatores de risco, há pouco falávamos, a motivação para tentarem jogar e fazer este tipo de jogo aumenta tremendamente. Portanto, a publicidade é efetivamente um dos fatores ambientais que contribuem para a prevalência do jogo a dinheiro. Este projeto Erasmus é outro projeto que nós damos a referência, foi financiado pela União Europeia, tem estado a decorrer, está em vias de ter o seu término agora em julho, e temos vindo a acompanhar aqui, enquanto ICAV, a sua evolução. É um projeto de educação de pares, por exemplo, partiu de voluntários e que realizaram a partir da formação de educadores de pares e de voluntários jovens que no âmbito do TikTok e do Instagram foram fazendo campanhas de informação correta acerca do jogo. Havia uma publicidade, imaginem, a um jogo e eles introduziam, olha, atenção, porque quando eles dizem isto não é bem assim, pronto. E numa lógica de educação, eles estão a avaliar efetivamente ainda o impacto deste projeto e, em paralelo, criaram cursos dirigidos a profissionais, a jovens e também a pais e educadores para perceber melhor esta área do gambling. Aconselhamos a quem puder e ter curiosidade a consultar este projeto Erasmus+, com a entidade SoSpeed, ele está disponível também em português, estes cursos também. Mas pronto, esta publicidade indireta amplifica então estes fatores de risco e faz com que, no imediato, toda a utilização que é feita das redes sociais faz com que as pessoas tenham uma parte ativa em todo este processo. Portanto, há uma publicidade paga nas redes sociais que não é óbvia. E há esta que se chama um pouco a chamada publicidade orgânica, tem um termo que lhe dão. Ela é tão intrínseca que fica ali um bocadinho. E, portanto, os seguidores destes streamers, por exemplo, acabam por ter aqui um grande peso. E como é que estes jovens e os jovens, nestes contextos, então, e mesmo no contexto da publicidade direta, o tal recurso ao Carlão, por exemplo, a um ator conhecido que tem feito também agora uma campanha, N pessoas que têm, mesmo Cristiano Ronaldo, que também chegou a fazer de sites de apostas, estamos num campo em que o impacto destes eventos tem um peso tremendo, facilita esta lógica idealista de ter uma vida igual ao outro, no caso do jovem. Tenta-se disfarçar, então, muitas das vezes esta mensagem, então, nas redes sociais e muito passar a ideia de que os jogos são divertidos, inocentes e inofensivos, que é fácil e rápido ganhar grandes quantias de dinheiro, que não existem riscos, que a pessoa vai ganhar, enfim. E só o simular em direto o estar a ganhar, ainda mais danos traz. Portanto, neste sentido, e reforçando a importância desta exploração de competências para lidar com a pressão para o escape, em que a área da publicidade é uma fonte de pressão, e idealmente integrado, volto a dizer, quer no WhatsApp to Tecidos, quer no Eu e os Outros, na narrativa digital, a introdução de componentes informativas para explorar o efeito da publicidade, faz sentido, ela por si só, sozinha e isolada, não traz ganhos. É um bocadinho esta a ideia que queria aqui deixar. Portanto, mas é muito importante fazer com os jovens esta análise crítica. Quanto é que lhes parece que estes anúncios custam? Porquê é que se gasta tanto dinheiro em publicidade ao gambling? O que é que os operadores ganham se conseguirem persuadir-nos com as suas mensagens? Muitos deles não têm a noção dos gastos que são tidos e dos ganhos. O Serias tem estes relatórios que implicam os ganhos e os dinheiros em apostas que são feitas, que é muito importante as pessoas terem esta ideia. A partir de exemplos práticos que os jovens identifiquem de publicidade direta ou indireta, a ideia é explorar o que é que este anúncio está a querer fazer-nos acreditar sobre este produto e lançarmos o desafio do reescrever. Como é que se reescreve um anúncio de outra forma? Este projeto Alert é um projeto que já tem alguns anos.
nós, a certa altura, no âmbito de intervenção preventiva, também no CRIA Ocidental, adaptámos um programa para lidar com a pressão e de componente, e em que trabalhámos muito esta ideia, não só em relação ao álcool e ao tabaco e a outras substâncias, mas fazendo o paralelismo desta sessão, é lançar o desafio aos jovens. Vamos fingir que há uma nova lei que exige que os operadores dos jogos digam a verdade sobre os seus produtos. Como é que podemos voltar a escrever este anúncio para que ele diga o que é realmente verdade? Se o anúncio diz não existem riscos, rodadas grátis, nós temos o exemplo de quando as pessoas acedem às plataformas, tens 20 euros para jogar no início, e aqui, perdoem-me os anos de drogas que tenho, em que parece o traficante a dar a primeira dose. Percebem? É um bocadinho simbólico, mas é dar a primeira dose para agarrar a malta. E esta questão de que há riscos, a rodada nunca é grátis e que não há devolução de dinheiro. O anúncio, se continuares a jogar, acabarás por ganhar. A verdade é que vais perder muito dinheiro se continuares a jogar. E lançar aqui o desafio aos jovens de que, dividindo depois em grupo turma, mas depois a sessão está mesmo definida e enquadrada, em que a partir de diferentes anúncios, os diferentes grupos numa sala de aula reescrevem os anúncios e fazem uma avaliação crítica de cada anúncio. E como é que se transforma a verdade de um anúncio? Precisamos de os treinar para isto, para esta análise crítica, trabalhando outras competências, tomada de decisão, lidar com a pressão. As pressões internas são imensas nisto. O outro está a fazer, ninguém me diz, mas eu sinto que tenho que fazer. E esta é uma área que temos mesmo também a apostar. Essencialmente penso que era isto que trazia para exemplo. E vou parar. Alguma referência bibliográfica, etc., fica ao dispor. E alguma dúvida também estou ao dispor. Acho que falei muito rápido, não sei. Vou parar de partilhar. Obrigada, Carla Frazão. Muito bem, muito interessante estas dinâmicas que se desenvolvem e que, pelos vistos, têm de ser reforçadas e continuadas no sentido de capacitar, digamos assim, de empoderar os jovens para melhor lidarem com as mensagens de publicidade e terem um olhar crítico sobre as mesmas. É uma estratégia, sem dúvida, que muito interessante e que, pelos vistos, com impactos também positivos, de acordo com aquilo que vocês têm vindo a desenvolver. Temos aqui algumas mensagens. Nós fomos deixando aqui alguns links de acesso também a alguns estudos e alguns artigos que abordam precisamente esta questão. Está aqui a Susana Felgueiras, sou fundadora de uma associação que trabalha com crianças e jovens, crianças, jovens e famílias, e queria obter mais informação sobre o Project Alert. Nós vamos colocar também aqui o link que a doutora Carla Frazão colocou na sua apresentação. Vamos colocar aqui o link. Porém, Carla, não sei se Eu diria que queres só dizer aqui. o projeto Alert é um projeto virado para a área das substâncias e para a prevenção de consumo de substâncias já tem alguns anos, é um projeto americano. No entanto, tem aqui vários tipos de intervenções e uma lógica de desenvolvimento de competências também, em que já explorava esta área da publicidade em relação a essa área pronto, e serviu de base também para a nossa reflexão e questões em relação e adaptado a partir daí. Dizer, efetivamente, aqui esta ideia do trabalho com as famílias e a importância da modelagem dos pais, nós vamos fazendo intervenção até no âmbito do WhatsApp Net Educando. Uma grande parte dos pais não sabe que a lei do jogo está para os 18 anos, por exemplo. Há esta ideia, de alguma forma, de que qual é o problema? E um bocadinho sem querer passar esta ideia aos filhos de que estamos acima da lei é complexo. É um pouco isto que às vezes trabalhamos também com as sessões de pais, da importância de se perceber que a lei não existe só porque sim, que ela tem um lado de saúde pública muito bem pensado e ponderado para evitar aqui entre aspas, este descambar do jogo também na população jovem e é muito importante irmos trabalhando nesses contextos também. Portanto, mas fico disponível, posso partilhar o meu e-mail, Carla, posso escrever no bate-papo e a colega depois, se quiser entrar em Nós contato. vamos partilhar os vossos mails também aqui Ok. no chat. Ok.
faria, exato, já cá estão. Ok. E também só um comentário que, no fundo, assim, sem ser à laia de conclusão, mas, ou talvez seja, aquilo que efetivamente nós verificamos é que, à semelhança dos comportamentos Alcina, mas tens educativos. uma mão levantada, parece-me. Sim, José temos. Oliveira. Eu estava só a deixar a doutora Sim, Alcina terminar. Posso ok, obrigada, ativar? Carla. Sim, pode sim, claro. Posso, ok. José, pode por favor ativar o seu som e tomar da palavra? Não sei se ele está a conseguir fazê-lo, mas ele já tem o microfone com permissão para ativar. Se não conseguir, pode colocar no chat, se calhar. Se calhar, Alcina, se quiser continuar enquanto ele não Ok. resolve a questão. Sim, eu também era um pequeno comentário que eu ia fazer relativamente àquilo que verificamos aqui e, sobretudo, também a esta última intervenção, é que, à semelhança das dependências mais tradicionais com substâncias, a verdade é que as abordagens têm que ser integradas, não é? E não basta, sendo uma questão ou sendo um problema multifatorial, temos de estar todos convocados nas várias áreas multidisciplinares para atuarmos, quer ao nível dos próprios jovens, da família, das escolas, a questão da prevenção ambiental, a questão da regulação e da oferta. Portanto, tem de haver aqui alguma coerência e alguma integração nas respostas que são acionadas para atuar neste âmbito, que, à semelhança dos comportamentos com substância, só fazem sentido se for desta forma. Quer dizer, nós sabemos que não há uma relação linear, não há uma causa e efeito determinada para o desenvolvimento de determinados comportamentos e determinados problemas, e, portanto, há aqui um conjunto e abordagens que devem ser desenvolvidas e atuar em simultâneo com uma conjugação de esforços dos vários stakeholders e das várias áreas do saber e da intervenção. Não sei se Foi engano, havia aqui Alcina, mais. foi engano. O Foi José engano, ok. tinha-se enganado. Sim, entretanto, temos só aqui alguns comentários Sim, mais temos privados com a aqui. Carla. Sim. Ok, obrigada, Carla, da Inês Pinto. Muito clara sobre como intervir as questões dos jovens. Gostaria de falar mais consigo sobre estes projetos e intervenções e outros que foram mencionados. Portanto, o mail já está aqui em cima, o mail da Carla Frazão. Podem entrar em contato direto com ela. A Paula Valdandrade também faz aqui uma referência, também agradece as comunicações, muito interessantes. É imprescindível falar deste tema. O jogo pode tornar-se numa dependência grave e está envolta numa área de interesses muito obscura. Temos todos responsabilidade de mitigar o impacto do jogo nos nossos jovens, mas não só. Grata por este momento de reflexão, que a Karina também faz um agradecimento. Penso que não temos mais ninguém a quem responder, não há mais ninguém com a mãozinha acionada, e eu, se calhar, da minha parte, e antes de passar a palavra ao Dr. Manuel Cardoso para as palavras finais, agradecia a todos, em particular a este painel de excelência que tivemos aqui, com intervenções muito válidas e muito úteis para aquilo que é a nossa melhoria e a nossa literacia nestas matérias. Agradeço também a todos os que tiveram a assistir a esta videoconferência e que chegarmos a ser 252, portanto, digamos que é uma plateia muito significativa. Ficamos disponíveis para o que entenderem. Esta videoconferência vai ficar disponível também no nosso canal de YouTube e nós iremos fazer chegar o link a quem esteve aqui a assistir. E obrigada a todos mais uma vez. Dr. Cardoso, a palavra é sua para as notas finais. Obrigado, Alcina. De qualquer das maneiras, a doutora Margarida estava a levantar a mão. Se quiser ainda dizer alguma coisa, eu dou-lhe a palavra
porque eu vou fazer alguns comentários realmente em relação, não propriamente à sua apresentação, mas ao que ela, de certo modo, significa, e que acho que é importante, porque iria um pouco por aí. Força. Não, era só um esclarecimento antes do doutor falar a título final sobre o que a doutora Alcina disse da cooperação entre nós todos, no fundo, para esta realidade. Era só esclarecer que, ao nível do CERIS, nós temos estado a ter algumas campanhas de sensibilização junto de universidades, até em conjunto com o ICAD, portanto, temos tido essa preocupação, e que está agora em preparação, mas estamos ainda, mas já demos início a isso, uma campanha grande também de sensibilização ao nível da comunicação social do CERIS sobre o jogo responsável. Era só para acrescentar que estamos também já a trabalhar nesse aspecto. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Margarida. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos os palestrantes, naturalmente, mas eu não podia terminar, além de agradecer a todos, e em particular não o fiz de início aos nossos participantes na videoconferência. Acho que são eles que dão significado e o número muito alargado de participantes que dão significado a estas conferências e que lhes dão realmente importância. Mas em relação a isto, aliás, porque é muito específico, 2 ou 3 notas que me parecem muito importantes. A primeira, enfim, muito genéricas. A primeira é que Portugal tem uma característica especial nas questões do jogo. O jogo em Portugal é um monopólio do Estado. Só há jogo legal se o Estado deixar, digamos assim. Não é de livre circulação. Não é o mesmo que vender qualquer produto que não precisa de licenciamento ou de autorização. Aqui, jogo territorial ou online ou o que seja, é do Estado e tem que ser autorizado pelo Estado. Por isso é que na história da campanha ouvimos dizer a história da concessão para os casinos ou para estas várias entidades que estão autorizadas para o jogo online. Podemos sempre, o Estado pode sempre limitar, já chegam, não vamos autorizar mais. Portanto, tem essa característica, apesar de tudo. Nós, se formos aqui a Espanha, por exemplo, em qualquer canto, ou em Inglaterra, qualquer canto da rua, há uma sala com jogos para jogar que nós não temos. Já houve aí um tempo que tínhamos alguns jogos, algumas máquinas de jogos espalhadas por estabelecimentos comerciais, acabaram porque legalmente não é permitido. A questão da publicidade, eu penso que a doutora Margarida disse aquilo que era essencial, quer dizer, quase o que era essencial, doutora Margarida, peço-lhe desculpa por isso, porque é a regulamentação da publicidade ou a regulação da publicidade neste momento a jogo, qualquer que seja o jogo, eu diria, sendo exagerado, não existe. Aquele artigo 21 não nos dá a possibilidade de nada e não é por muitas orientações da autorregulação que a regulação de jogos faça, como dizia a doutora Margarida, serve se eles quiserem ser bem computados, porque se não quiserem, não têm capacidade para intervir depois. Não há nada que proíba a publicidade à 1 da tarde, e mesmo que a dos meninos diga que não pode ser para meninos, enfim, pode sempre haver os influencers e os outros que fazem isso. Portanto, a conjugação de esforços tem que existir claramente na tentativa ou no esforço para propormos ao governo e as entidades, nós somos a administração pública, quer o ICAD, quer a regulação de jogos ou o Turismo de Portugal, para fazer propostas no sentido de regulamentar esta publicidade. Sendo que no meu modo de ver, depois de tentar discutir alterações às regras da publicidade, até para, nomeadamente, as bebidas alcoólicas, há aqui muitas
muitos mecanismos de fuga àquilo que é a regulamentação. Eu ontem falava com os nossos dirigentes e dizia exatamente isto. Por isso, há muitos mecanismos, quer dizer, aquilo que a que a Carla Frazão também apresentou, a forma como um influencer fala da coisa, ou está a jogar online, ou está, sei lá, qualquer coisa. Em relação às bebidas alcoólicas e também ao jogo, aquelas conferências que vamos ver hoje, várias, e amanhã, por causa do fim do Campeonato Nacional de Futebol, mas dos outros campeonatos todos, vai estar em todas as televisões a qualquer hora, sem qualquer problema. Na minha perspectiva, aquilo que o Estado deve fazer, como a doutora Margarida também mencionou que a Itália faz e outros países farão, é a proibição de qualquer publicidade, de qualquer forma, porque é fácil dizer que é proibido. Hoje ninguém se engana a fazer publicidade ao tabaco. Também não, quer dizer, há um enganozinho em relação às ilícitas. Eu acho que andamos a ser aldrabados aí na questão das ilícitas. Mas em relação ao tabaco ninguém tem dúvidas. E por isso essa proibição devia existir e devia existir depois a autorização do que é que podia ser publicitado. Porque, como dizem, independentemente do spot publicitário do Euromilhões ou da lotaria do Dia da Mãe, o Dia da Mãe acontece uma vez por ano, mesmo que depois tenham também a do fim de ano e a outra, não é essa que vai criar dependência ao jogo patológico, ou dependência de jogo, ou risco de jogo patológico. E por isso poderia eventualmente haver esse tipo de publicidades. É absolutamente indispensável fazer isso. Uma última nota que me parece importante. Há uns anos atrás, quando começámos a discutir as questões do jogo, falava-se muito do jogo ilegal de âmbito territorial, que existe também, claramente. Só temos 6 casinos, há de haver muitos mais por aí, ilegais e máquinas, etc. E o mesmo se dizia em relação ao jogo online. Também, e não há dúvidas que isso é importante e é importante tentar regular. Mas permitam-me dizer só uma coisa, que de certo modo vem ao arrepio disto. O inquérito à população geral de 2012 dizia que nós tínhamos uma possível dependência ao jogo, creio eu, de 0,6%. A de 2016-17 já dava 1,8 ou 1,6. E neste momento o risco é praticamente 4 vezes mais do que era antes da entrada dos decretos-leis do jogo online em 2015. Portanto, as autorizações que foram concedidas e a não regulação da publicidade fez com que isto, e lembram-se de acordar e ver publicidade ou alguma publicidade, spots publicitários a jogos online, imediatamente quando te levantas no banho e noutros sítios que não vou dizer, portanto tinhas essa publicidade em todo lado. Portanto, o caminho, primeiro, independentemente de tudo o que possamos fazer na questão da oferta, da prevenção ambiental é muito mais importante, ambiental ou primordial neste caso, é muito mais importante, seguramente muito mais eficaz do que do que tudo o resto que possamos fazer a posteriori, não é? E por isso, terminava por aqui, agradecendo a todos, Alcina, pela boa condução dos trabalhos, aos palestrantes, aos participantes que ainda se mantêm, muitos, uma Capicua 232, muito interessante, e, como é meu timbre, de desejar-vos que sejam felizes. Façam o favor de ser felizes. Até à próxima, se não for antes. Obrigada, até à próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigada a todos. Muito obrigada. Adeus. Obrigada, doutora Margarida. Obrigada, doutor.